parceiros, estamos aqui iniciando o segundo episódio do nosso podcast. Fique ligado porque hoje nós temos um convidado muito especial. Estou aqui hoje sozinha, sem meu parceiro Marcos Cunha. Vou tocar hoje esse podcast aqui com esse convidado mega especial. Seja bem-vindo, Bruno Gustavo. Valeu! Pessoal, Bruno, 5 anos de Itaú, ex-bancário, que saiu do banco para empreender em consórcio. E tem uma empresa hoje chamada Ita Consórcios, dominando tudo em Itaberaba, na Bahia. E assim, está na Bahia, mas vai para o mundo, tá? Chega a me arrepia. E aqui eu tava fazendo a projeção de vendas, os caras tá vendendo 15 milhões. Ele e o time dele, espetacular. E eu já tava dizendo aqui, amigo, 30 milhões? Não, tá em 15, mas 30 é só daqui a uns dias. O negócio vai dobrar Breve, já breve. já. Se apresente aí, amigo. Me conte um pouco dessa jornada aí, dessa transição. Top demais. Primeiramente aí, boa tarde a todos. Não sei qual horário vocês vão estar assistindo esse podcast top. Mas para quem não me conhece ainda, alguns já me conhecem, principalmente os bancários, né? Mas para quem não me conhece, eu sou o Bruno Gustavo. Hoje eu sou CEO aí da Ita Consórcios de Investimentos. Nós somos a maior empresa hoje da Chapada Diamantina e especialistas em alavancagem patrimonial através do consórcio, Top, tá? top. Trabalhei em algumas empresas da área financeira, incluindo Bradesco e Itaú, tá? Também sou mentor de bancários aí na área de consórcio. E a gente hoje tem uma operação que a gente fala que é autossustentável, né? Também já fui corretor de seguros, porta a porta, tenho SUSEP, já atuei como planos de saúde, já atuei como seguro de carro, seguro de vida e tô aqui hoje nesse podcast top dessa mulher que estava comigo desde o início ali na parceria. Então a gente vai desenrolar uma conversa muito boa por aqui, porque você que quer iniciar na área de consórcio, vou falar, essa mulher juntamente com o Marcão são duas pessoas prósperas e se associar com eles, meus amigos, vai rampar, viu? Bora pra cima. Nossa plataforma, pessoal. Enfim, nem falei. Eu sou Jéssica Cunha, tá? Tô 10 anos no mercado de consórcio. Meu esposo Marcos, que não tá aqui hoje, tem 23 anos no mercado de consórcio. Inclusive, acho que foi Bruno que chegou aqui com essa conta dizendo que juntando os dois dá 30 e poucos anos de consórcio. Eu dei pra risada quando eu vi essa matemática. Eu digo, né? Faz sentido. Então, a nossa plataforma Master é o elo entre você, representante, e as administradoras de consórcio. Então, nós somos Master da Embracon, do Itaú, do Banco do Brasil, do consórcio Renault e Nissan. E estamos expandindo, tá? Tudo para atender melhor o nosso parceiro. Aqui nós temos o suporte estratégico que vai de ponta a ponta. E a Ita Consórcios, eu tenho o maior orgulho de dizer que faz parte dos nossos parceiros aí, que está colado conosco, produz muito aqui conosco, vendas de qualidade, atendimento espetacular, excelente. Os clientes que estão na mão desses caras aqui fazendo consórcio diariamente estão num bom lugar, porque realmente os meninos são bravos aí. Faz uma consultoria espetacular, atende o cliente, esclarece, vende aquele produto certinho ali para cada perfil de cliente. Eu sou apaixonada por isso. Eu sou apaixonada pelo produto consórcio. E quando eu tenho um parceiro que atua dessa forma no mercado, eu fico super orgulhosa, que eu digo, é disso que o mercado precisa, do consultor estratégico, sabe, que senta com o cliente, que esclarece. Eles são especialistas em alavancagem patrimonial, tá dominando tudo aí aqui na Bahia, vai para São Paulo, atende cliente, participa de feira, de evento, hein, amigo? Os meninos sabem tudo. Ele vai contar um pouco da jornada dele aqui e vai dar o pulo do gato para vocês que está interessado em crescer nesse nicho, né, que é o consórcio, que tem espaço para todo mundo. E eu digo para vocês, o mercado está carente ainda de bons profissionais, então tem espaço, viu, pessoal? Tem espaço. Perfeito. Conte aí, amigo, me conte como é que, para começar, como é que estrutura essa jornada, né? Porque o bancário, falando do bancário especificamente, o conhecimento que eu tenho é tipo assim, trabalho no banco, tenho estabilidade. Como é que eu saio, como é que eu largo a minha estabilidade para empreender, cara? Eu até tomei um café para me preparar para essa pergunta, né? Hoje eu sou muito suspeito para falar do banco, porque o banco hoje ele me deu praticamente tudo que eu tenho hoje, né? Eu sou muito grato às instituições que eu trabalhei. Só que você fazer essa migração, eu posso falar que é desafiador. Por que é desafiador?
Porque o bancário, ele tem um salário consideravelmente estável, né? Hoje, 80 ou 90% dos brasileiros recebem menos de R$ 3.000. E o bancário, ele tem um ticket muito bom. Ele tem um plano de saúde muito bom. Ele tem um salário muito bom, desde já dos cargos iniciais. E a gente se acostuma, eu falo a gente bancário, se acostuma com aquele salário que a gente ganha, sem saber que lá fora, ou fora do banco, é um mundo de oportunidades. Então, eu acho que o mais desafiador é aquela batalha mental que você tem de vou sair, será que eu vou ganhar dinheiro? Será que eu vou dar certo? E se eu não der certo, eu vou perder plano de saúde, eu vou perder PLR. E galera, para mim a conta foi muito fácil. Eu demorei um pouquinho, eu procrastinei um pouco para sair do banco, mas eu lembro que eu já vinha namorando isso há algum tempo, e foi até o Marcão, né, que infelizmente não tá aqui hoje, mas o Marcão falou, cara, tu acha que com a pegada que tu tem, tu acha que com esse bom relacionamento que tu tem, faz as contas aí, vamos supor que tu ganhasse 1% só em consórcio, de forma externa, se tu vendesse 1 milhão, tu iria ganhar quanto? E se tu vender 2 milhões, tu ganharia quanto? Tem algum Marcos alugou um regional, triplex na tua alugou cabeça. um triplex, ele falou assim, tem algum regional do banco que tu trabalha hoje que ganha, sei lá, próximo a R$ 30.000? Eu falei, cara, vou te falar, eu acho que não. E aí, quando eu vi, eu só tô pra falar aqui de valores, Gelson, porque a gente tem que ser Não, claro, aberto aqui com a galera que tá aqui. com certeza. Cara, e dá, viu, gente? 20, 30, Ô, Jesus, mais que 40 isso. ou muito mais. E eu vou falar já de início, tá? Então, hoje, pra mim, eu posso falar, de verdade, foi a melhor coisa que eu fiz. E se eu soubesse, não é que é fácil, não é fácil. Não. É árduo, é difícil, mas tudo que você concentra esforço, cara, tem um retorno. O JJ ele fala que o trabalho ele devolve. Então, se você mentalizar, se você se esforçar, o consórcio ele vai te devolver. Então, hoje, o único arrependimento que eu tenho é de não ter saído antes. Porque se eu soubesse que eu ia ter liberdade financeira, liberdade geológica, cara, eu tinha saído há muito tempo. Não vou mentir pra você, não. Verdade, verdade. Eu lembro quando a gente esteve naquele jantar lá na Itaberaba, e aí o Marcos chamou, cara, você tem que estar dentro, velho. Você tem que ir pra cima. E você com essa pegada comercial. E digo mais pra vocês, não é só pela pegada comercial, tá? Porque tem gente que pode estar assistindo esse podcast agora, né, amigo? E inclusive não se identificar, ah, mas será que eu sei vender? Será que isso daria certo pra mim? É lógico que eu tenho uma conhecida minha que ela fala assim, não é a transição do doidinho, né? Que a gente está sugerindo aqui, tá? Sim. É por isso que eu falei aqui com o Bruno o seguinte, a gente vai estruturar mais isso aqui, justamente para ele contar um pouco mais de detalhes de como é a programação disso, tá? Não é que vai chegar amanhã, você vai pedir demissão do banco, enfim, você que já está fora do banco, você já pode começar, Uhum. né? Já pode começar. E eu acho que o primeiro ponto e o mais importante é você ver quem você vai se associar. Né? Então tem a parte estrutural do negócio, de CNPJ, nas administradoras não aceita, a maioria das administradoras não aceita a CNPJ que é MEI, né? O MEI hoje você consegue se associar com empresas. Então, por exemplo, aqui na Central dos Créditos Master a gente tem dois braços. A gente tem a vertical onde a gente cadastra o parceiro direto nas administradoras e tem a proposta do sublogin. Então, o que é o sublogin? Você é MEI, você não consegue se cadastrar direto na Embracon, eu vou te fornecer um sublogin da Central dos Créditos para que você possa comercializar o consórcio. É uma forma, inclusive, muito interessante de testar, né? Uhum. Você não precisa se jogar de cara, né? Perfeito. Inclusive, eu vou trazer um exemplo também de uma bancária que ainda está atuando, né? Ainda está no banco, mas o que é que ela quer? Ela quer também empreender. Então, ela chegou e conversou comigo, Jéssica, agora eu não consigo entrar, mas eu queria já experimentar como é que vai ser isso. A gente cadastrou ela como sublogin. E aí ela tá começando agora. Uhum. E nisso ela faz o quê? Levanta as demandas. Ela tem clientes fora do banco, né? Que não é os clientes do banco. É cliente fora, que conhece, então o marido dela já trabalha nesse nicho. E ela disse, eu quero atuar.
Então eu falei, beleza, vamos começar no sublogin para poder você pegar a segurança. Eu acho que esse é um dos caminhos, Perfeito. né, para a gente conseguir, para a pessoa que está assistindo isso aqui se motivar e dizer, tá, começa por onde? Calma, não precisa ir correndo, abrir um CNPJ, LTDA, pagar imposto em cima disso, que abrir uma empresa não é fácil, né? Mas você pode começar no sublogin com o nosso suporte. Perfeito. Eu acredito que você vai longe. Porque aqui você vai ter um time que vai pegar na sua mão, que vai te ajudar, que vai lhe treinar, que vai lhe capacitar, que vai estar no dia a dia com você desenhando as estratégias, até que você entenda o caminho das pedras, né? Você ficou esse tempo todo no banco, como foi sua experiência? Eu lembro que você treinava, viajava muito, ficava acompanhando lá seu Instagram. Inclusive, como é o seu Instagram? Falei pra galera. bg.quebrando a banca, tá, pessoal? E depois conte também porque com esse nome do... Vou contar. Gel, foi muito interessante o que você falou. O início não é fácil, o início é difícil. Só que quem é bom, essa frase eu vou levar para a vida. Quem é bom, cara, ele vai ser bom em todos os locais que ele se proporcionar ou se propor a fazer. E outra coisa que eu falo não se limite ao maior comissionamento, mas sim ao melhor suporte, tá? Por que eu falo isso? No início você tem que ter pessoas que lhe alavanquem. Ah, eu vou... Cara, quando o comissionamento é demais, desconfia porque alguma coisa não está fechando. E eu lembro que no início era muito difícil de cadastrar outras administradoras. Tem aquela questão de 12 meses. Ah, tem que ter 12 meses para cadastrar, a maioria ali e tal. Você também não sabe quais são as melhores administradoras, você não sabe quais são mais confiáveis, quais contemplam mais e qual vai te dar o melhor suporte. E eu lembro que quando a Jéssica chegou, né, para fazer nossa primeira reunião, a gente não conhecia, né? Ela falou que tinha um suporte bom, tá, mas todo mundo pode, quem tem boca, fala o que quer, Fato. né? E a gente foi, a priori, não era a nossa... Uma das administradoras dela não era a nossa prioridade, e só que o suporte foi começando a ser tão bom que a gente foi começando a se aproximar, começando a entregar um volume, e eu não vou negar, minha maior dificuldade no início foi ter poucas administradoras cadastradas. Então, antes de eu conhecer a Jéssica, foi muito desafiador, porque eu tinha uma administradora, eu era sublogin, eu não podia ser cadastrado direto. Então, quando a Jéssica chegou, ela falou, cara, eu tenho 1, 2, 3, 4 administradoras, eu posso fazer assim, assim, desse jeito, e eu tô aqui para te dar o suporte. Vem comigo que eu vou te alavancar. Eu acho que a prova viva disso, eu nem preciso falar mais, porque a gente saiu de 0 para 15 milhões por mês, tá, pessoal? Então, a gente, no ano de 2025, a gente vendeu 120 milhões na Chapada Diamantina, com a média de menos de 10% de cancelamento. Se você for somar todas as administradoras, diluindo aí, dá menos de 10%. E eu falo que o suporte da Jéssica e do Marcos e da Central dos Créditos, eles foram fundamentais. Então, Gel, cara, o início de todo trabalho, de toda nova migração, ele vai ser desafiador mesmo. Mas eu digo que com um bom suporte, com um bom acompanhamento, que é o caso de vocês da Central dos Créditos, eu acho que dá pra gente alavancar muito mais rápido. Perfeito, perfeito. Concordo plenamente, assim, quem tá começando precisa ter um suporte estratégico mesmo. Eu acho que isso faz toda a diferença. Lá atrás, quando eu comecei a vender consórcio, também eu aprendi na tora, não tive suporte não. E eu sei que isso é uma dificuldade em todos os aspectos. E interessante, você me perguntou, Bruno, como é que era a tua rotina lá? Cara, apesar de ter 5 anos no Itaú, eu virei gestor com 2 anos e meio. Sim. Então eu tive uma ascensão no banco muito rápida. Foi tudo muito precoce, mas eu tava pedindo passagem para todos os cargos que eu me proporcionava aí. Eu sempre fui uma pessoa que estudou muito. Eu sempre fui uma pessoa que se capacitou muito e sempre que as oportunidades surgiam, eu estava preparado. Isso é fundamental, né, amigo? Perfeito. E aí, com 2 anos e meio, eu já tinha uma equipe de mais de 12 pessoas. Eu administrava uma das maiores agências da Bahia, que era a agência ali de Simões Filho. Trabalhei na agência de Candeias, que é a região metropolitana também de Salvador. E com 2 anos e meio, eu fui chamado, eu comecei a vender muito consórcio. Muito consórcio.
Desde quando eu era caixa, eu vendia mais de 1 milhão de consórcio no caixa. E você vender consórcio no caixa e no banco, minha amiga, é desafiador. Sim. Você vender consórcio externo é uma coisa, e no banco é totalmente diferente, porque o bancário ele tem vários outros produtos. Ele tem mais de 12 produtos ali no teu portfólio e tem meta de todos, e é desafiador vender consórcio no banco. E como eu vendia muito consórcio, e eu lembro que o meu gestor, né, o meu gerente geral, eu falei, cara, o que que eu preciso fazer para me destacar no banco? E o meu gerente falou assim, cara, tem que vender consórcio, porque pouca gente vende, se você vender de forma correta, vai se destacar. Eu fui o agente de negócio que mais vendeu consórcio no Brasil. Eu fui promovido para gerente Uniclass e fui gerente que mais vendeu consórcio no Brasil também. E eu fui o gestor que mais vendeu consórcio no Brasil. E aí viu o meu apelido do Quebrando a Banca, né? Então, os meus líderes falaram, cara, vendeu consórcio mais uma vez, tá quebrando a banca, tá Show. quebrando a banca. Bruno quebrou a banca de novo em consórcio. E aí ficou quebrando a banca. Então, O nome do uma Instagram. mentora de bancários que dava um curso que se chama Grace Bright, beijos e abraços aí para Grace, o esposo dela tá até aí na live, o Nilson. E a Grace ela me convidou para dar mentoria de consórcio para bancários. E por que a mentoria não ser Bruno quebrando a banca, né? Então foi o Carreira Banco, mas o quebrando a banca. Então se tornou um apelido, depois se tornou uma mentoria e eu comecei a ter a minha própria mentoria, que era o Quebrando a Banca. E aí agora temos o Instagram hoje, é Quebrando a Banca, e tá aí o nome. Pelo consórcio, eu viajava todo o Brasil, eu administrava todo o Nordeste na área de consórcio, representando aí o Itaú. Eu visitava as agências, dando treinamento, eu era responsável por toda a meta do banco nas regiões Nordeste. Depois eu fui para o Norte ali também. Cheguei a gerir por influência ali mais de 17 estados no Brasil. Top. Então, minha equipe, ela chegou a entregar mais de 1 milhão, 1 milhão não, 1 bilhão, 1 bilhão, tá, gente? No ano de 2025 em consórcio. Você saiu do banco e eu tava olhando os vídeos no Instagram. O vídeo que você soltou quando você falou que saiu do banco. Sim. Caraca, velho. Os comentários, a galera sentiu a perda desse cara aqui, velho. Eu digo, poxa, velho, ó que bacana, né, velho? A carreira que você construiu dentro do banco, dentro desse tempo, a credibilidade. Eu tenho certeza que o banco sentiu muito. E assim, amiga, é quando você deixa, Gel, um legado, e assim, eu sou muito grato ao consórcio. O consórcio, ele me abriu portas que eu nunca imaginei. Principalmente essa que eu tô tendo agora, que eu falo que uma frase que me chamou muita atenção, eu estava na academia, né, a gente está fazendo alguns trabalhos, alguns vídeos, que é um quadro, eu conheço meu cliente, que é quadros com empresários que são nossos clientes, e um empresário me chamou e falou assim, cara, eu achei que o teu auge era no banco. Mas agora eu vou te falar que você chegou ou está chegando no seu auge, que é o além do banco que eu pensava que era lá. Então, e respondendo a pergunta de muitos, não fui demitido do banco. Não. Porque quando a gente sai assim, a gente está em ascensão, gera muitas teorias. Pedir para sair foi como um acordo aí. Minha chefe sentiu muito. Eu tinha uma liderança muito inspiradora. A Gisele, a Claudinha, o Dimas, que são, cara, eu não tenho nem palavras para expressar o fio também. Pessoas que me geriram ali na área de consórcio e todos eles ainda tentaram ali cara, e aí, não tem mais jeito, será que se a gente fazer uma contraproposta ali e tal? E eu já estava decidido, mas eu só tenho a agradecer aí o Itaú por toda a experiência e expertise que ele me deu, mas eu vou te falar, sou muito grato, mas hoje eu vivo o meu melhor momento aqui na Ita Consórcio, juntamente com o suporte de vocês, e eu falo que está me abrindo aí diversas portas. Então, foi uma decisão muito assertiva. E o seu time também é extraordinário, né? Ah, meu time, cara, meu time, eu falo que eu sou muito sortudo porque eu dei muita sorte com o time que eu peguei. Hoje eu tenho profissionais ao meu lado que ditam o ritmo da minha operação, ditam o ritmo da minha empresa. E hoje eu tenho ali 4 pessoas que eu posso falar que para bater em consórcio neles, em nível técnico, expertise, know-how e entendimento do produto é difícil. E não menosprezando as outras pessoas que vendem consórcio.
mas os caras, você sabe, são fora da curva. Cada um puxa o seu, né? Mas o seu time é extraordinário O mesmo. time é Por isso que eu puxei diferente. aqui, é diferente, com certeza. Eu digo que tá dominando tudo lá em Itaberaba. Eu acho, eu fico, amo assistir os reels no Instagram, acompanhar os stories, que eu digo, rapaz, esses meninos estão demais. É cada stories que eu passo, eu abro uma risadinha, que eu fico muito, assim, eu vejo a energia de vocês, né? É muito bacana. Você acha que o fato de você ser um ex-bancário lhe ajudou a chegar nesse nível que você tá hoje? O fato de você o banco ali, essa experiência, né, que você veio carregando nesse período, trazendo ali na bagagem, você acha que isso ajuda? Isso motiva o cara, tipo assim, cara, você já é um ex-bancário, você acha que o fato de você de se intitular ex-bancário traz um peso e ajuda nessa jornada nova de quem tá querendo entrar e empreender dentro do consórcio? Totalmente. Perante o cliente, então? Tanto perante o cliente quanto ao modelo de negócio que é você vender consórcio de forma externa. Ou você abrir, acrescentar o consórcio na sua corretora, ou você abrir uma empresa de consórcio. Eu falo que, respondendo a tua pergunta, total sentido porque você ser bancário ou ex-bancário, ele te traz uma experiência absurda. Você no banco, o banco ele é uma escola, né? Então, quem é bancário hoje sabe que o banco ele te ensina e te treina para diversas áreas da vida. Todo mundo acha que ser bancário é fácil, mas eu vou te falar, ser bancário é desafiador. A Grace, que era minha mentora, ela falava assim que existe o eletrocardiograma do bancário, que é o quê? Fechei o consórcio, eu amo o banco, o cliente falou que vai cancelar, odeio. A PL chegou, amo o banco. Ai, meu cliente gritou comigo, odeio o banco. Então, você vive o bancário, Gel. O pessoal acha que entra 10, sai 3 ou 4 horas da tarde. Na verdade, o bancário entra às 8, porque o banco abre 10, mas ele já trabalha internamente. E talvez, cara, ele saia ali. Eu saio muitas vezes do banco 8 horas da noite, 19 horas da noite, e com a cabeça ali, o neurônio fritando. Você atende clientes de todas as classes sociais, desde o aposentado, um cliente de alto padrão, um cliente que é mais educado, um cliente que é mais ríspido, e você tem que ter uma inteligência emocional muito grande. E você é totalmente ali envolvido com atendimento ao público. Então, quando você sai do banco para fazer essa migração, para vender consórcio, cara, é muito mais fácil porque você traz todo esse know-how, toda essa expertise, todo esse tratamento ali técnico com o cliente. Então, ser ex-bancário, ele te ajuda demais nessa tua transição. Perfeito, concordo plenamente. Você tá meio que com a mentalidade preparada, até para você escolher qual é o nicho de cliente que você quer focar, não é Perfeito. verdade? Você teve experiências lá dentro com diversos perfis. Então, quando você resolve entrar na jornada de empreender através de consórcio, você nicha. Como você agora, por exemplo, você tá nichado aí na alavancagem patrimonial, maioria das vendas é ticket alto, né? High ticket. Então a gente senta ali, negocia diversas operações. Já participei de jantar de negócios na ITA. E assim, onde Bruno reuniu lá empresários da região e a gente fez lá, levou cartas de milhão para negociar realmente, para falar de negócio de alto nível. Mas é necessariamente um critério? Não. Você que está assistindo esse podcast está se balançando aí na cadeira, dizendo, cara, vou me jogar nisso aí. Você pode começar de diversas formas. Você pode nichar pelo varejo, sim. Você pode ter mercado para todo mundo. Inclusive, depende também, eu acho, do que você se identifica, né? Tem Uhum. gente que se sente mais seguro negociando com os clientes do varejo. Tem gente que se sente mais seguro, não, eu tenho muito network bom, eu conheço um grupo de empresários, eu tô sempre, o meu network tem um alto nível, então eu vou aproveitar isso, vou sair do banco, ou então tô aqui parado, já saí do banco e quero entrar nessa jornada, vou começar pelo meu network, pela minha carteira de pessoas que eu já sei que tem um padrão para consórcio, porque eu digo assim, ó, nasceu, meu amigo, tem que ter um consórcio. Diga aí. Perfeito. Eu falo hoje, essa frase é interessante. É o meu jargão aqui. Eu, Nasceu, tem que ter um consórcio. eu falo hoje, Gel, que é a forma. Vou pegar esse nicho da tua frase. Hoje,
é a forma mais fácil do teu filho mais fácil e mais rápido do teu filho ou do filho de vocês virarem milionário. A oportunidade que vocês não tiveram de talvez não ter uma boa vida, de ter tido uma dificuldade, não agravando a todos que teve gente que modéstia à parte, nasceu em berço de ouro, teve uma criação melhor, mas 80% das pessoas hoje tiveram algum certo tipo de dificuldade ou nasceram ali na baixa renda. Será que seria interessante o teu filho ter uma estabilidade financeira bacana, melhor? E se você pudesse adquirir ou proporcionar isso para ele de uma forma programada e parcelada? Como? Aí você dá aula que é o quê? Você faz uma carta de consórcio, você vai pagando as parcelas para algo que não te aperte e você vai ofertando o lance da própria carta. Pega uma carta de 1 milhão, contempla usando o lance embutido através do lance fixo. Pô, em até 36 meses a chance é grande de você contemplar. Só que aí seu filho ainda, vamos supor que esteja recém-nascido, vai estar ali, sei lá, com 5, 6 anos, 4, 5, 6 anos. E detalhe, geralmente rende de 1,0 a 1,12 ao mês. E rendendo ali juros sobre juros. E quando teu filho completar 18 anos, quanto de patrimônio que ele vai ter com essa carta para pagar a faculdade, comprar carro, comprar casa? Será que não seria interessante? Então, nasceu, tem que ter o quê? Um consórcio. Fato. Então, assim, a galera, corretor de seguros. E vamos falar um pouco do corretor de seguros? Porque você também é corretor de seguros. Sou corretor, formado, tenho SUSEP, de todos os ramos que tu imaginar. Já atuei em todas as áreas de seguro, inclusive em escritórios, inclusive como autônomo, inclusive como porta a porta. E pouca gente sabe dessa minha trajetória. Verdade. Mas eu trabalhei em corretora de seguros, trabalhei de forma autônoma e trabalhei também de porta a porta, batendo ali na porta da pessoa. E já vendi tudo que tu imaginar. Seguro de carro, plano de saúde, seguro de vida, seguro de aeronaves. E eu vou te falar, eu já cheguei a ganhar 15 mil ao mês e já ganhei 300 reais em outro mês. Então, quem é corretor de seguros sabe que é desafiador e vai se identificar pra caramba. Eu digo assim, o corretor de seguros, eu falo, cara, você tem o mais difícil. Você já tem um cliente. O corretor de seguro, qual é o argumento dele quando ele chega pra mim? Velho, que a gente capta, né? Os parceiros, já dando um spoiler, vamos fazer um evento específico para corretor de seguros, 23 de julho, tá? Então, se prepara. Eu vou estar lá, viu, gente, também. Exatamente. A gente vai trazer para vocês a proposta que a gente estrutura para vocês aqui. Porque o corretor hoje ele faz o seguinte, na verdade ele fala e o argumento que ele fala sobre isso, eu sei que é real, né? Porque eu vejo. Então, não tem um braço para atuar com consórcio. O produto consórcio ele exige tanto tempo quanto vender um seguro. Não é isso? Tem a época das renovações no seguro, tem a época de cotações, e ainda mais hoje que o cliente consegue cotar um seguro até pelos aplicativos, né? Algo bem fácil. Então fica ali aquela briga por preço, do que vai incluir dentro do seguro, enfim. E aí ele faz, eu não tenho braço. Eu digo, mas não tem problema. Entra aqui na nossa plataforma que nós somos o seu braço. Eu tenho muitos parceiros com muitos cases de sucesso muito bom, caras. Que eu digo assim, venha que a gente vai lhe direcionar. Eu vou desenhar a estratégia para você. Você só tem que sentar com o cliente e fazer o gol. Nossa, Jéssica, isso é maravilhoso. Vai ser extraordinário. Eu tenho corretores de seguros, amigo, que saiu de produção de 500 mil para vender 3 milhões mês. 3 milhões mês. Detalhe, só com a carteira de clientes que já existe. E aí eu fico louca para cadastrar os corretores de seguro, porque eu digo, o mais difícil você já tem, vem para cá. Vem porque o mais difícil você já tem, que é o cliente. Imagine aí, não é fantástico? Fantástico. De repente, inclusive eu acho que até diferente do bancário, ele não sai com a carteira do banco, né? É diferente, são perfis diferentes. Gel, vou falar uma coisa polêmica aqui. Conte, adoro. Corretor de seguros, faz esse corte. Corretor de seguros, o consórcio é a bola da vez. E vou te falar, eu falo porque eu sou corretor também, tenho SUSEP e eu posso falar. Seguro não dá mais dinheiro. O que dá dinheiro é consórcio. Quando eles descobrirem isso, eles vão enlouquecer.
Porque a gente justamente faz essa conta. Venda uma carta de 100 mil a 4% de comissão. Não vou nem falar 4%, tá? Eu tenho um administrador aqui pagando 7 no veículo. Bom, 7 mil reais de comissão. Imagine aí. Uma venda. Detalhe, desenho tudo, você senta com o cliente para fechar 7 mil reais. Toma lá da cá. É extraordinário. e eu falo o seguinte, ó, galera, para você vender, para você ganhar hoje, Gel, 10 mil reais. Eu falo porque minha empresa, ela trabalha como um braço de créditos também. Sim. Você sabe que a gente também tem empresa de produção veicular, tem empresa de consórcio, e como eu sou corretor, eu também atuo com o que o seguro pode proporcionar. Para mim ganhar 10 mil reais em seguros, cara, eu tenho que ralar muito. Agora, de consórcio, meus amigos, Outro nível. deixa eu falar para vocês. Não é que é fácil, não, mas é muito mais rápido e você tem até menos esforço do que você tirar 10 mil em seguros. Eu falo porque é o seguinte, já que a gente tá falando de corretor de bancários aqui, eu tinha um funcionário que era o meu caixa. Sim. Ele tratava no caixa. Ele ganhava um determinado valor. Hoje, ele tira o proporcional a um regional de um banco. Imagina. Então, ele saiu do banco tem o quê? 5 meses. Eu que puxei ele para cá. Então, o que eu tenho para te falar? Hoje é muito mais fácil ainda para o corretor do que para o bancário. Porque o corretor, ele já tem a carteira de clientes dele ali. O corretor, ele tem toda uma trajetória, a maioria dos corretores tem toda, não só de seguro de carro, mas também de seguro de vida, Exatamente. de plano de saúde. Exatamente. Entenda, outra frase que vocês têm que... Pega o papel e anota aí. Se o teu cliente, se o consórcio é a bola da vez, e o teu cliente não está fechando contigo, corretor, ele está fechando com outra pessoa, e você está deixando o dinheiro na mesa. Isso é o que dói. E eu vou falar outra coisa polêmica. Não estou falando aqui de consórcio só da Porto Seguro. Porque o corretor hoje, ele acha que só existe o consórcio da Porto Seguro, porque também é uma seguradora e é muito mais cômodo para fazer. Eu estou falando de consórcio de demais administradoras. Consórcio que paga grana mesmo, que te proporciona outros tipos de programas ali para você ganhar muita grana. A Porto Seguro ali é boa, mas é mais um braço ali, porque já é de uma seguradora também, mas outras administradoras te proporcionam talvez comissões e possibilidade de contemplações também melhores do que essa está te proporcionando. E aqui eu não estou falando, Gel, sobre que é ruim ou que é bom, não. A gente está falando que é a verdade e como funcionou comigo e contigo. Então, Exato. Se a galera que está aqui, a intenção é a gente jogar mina de ouro para eles, aqui a gente tá para falar tudo, tá para falar vida real, vida como ela é. Com certeza. Eu digo que aqui a intenção, inclusive, do nosso podcast é isso. É falar o nosso dia a dia, cara. É a pessoa olhar, assistir do outro lado, se identificar e entender que existe um caminho. Existe um caminho. Então, assim, eu entendo os corretores, inclusive, não hoje eu só atuo com a Porto. É uma excelente administradora. Quando a gente vendia para o B2C, éramos representantes da Porto Seguro. E eu costumo dizer aqui, quem me conhece já sabe, todas as administradoras de consórcio são boas. Mas tem aquela que melhor atende ao perfil do cliente, né? Então, falando para o corretor, claro que você tem que abrir o leque, você tem que ter várias administradoras no seu portfólio, porque você precisa ter opções para poder fornecer para o seu cliente, e esse é um diferencial. O cliente ele precisa entender que você não está ali tentando encaixar um sapato que não cabe no pé dele, que você está ali desenhando uma estratégia para o seu cliente que de fato vai resolver a vida dele. Esse é um diferencial. Então, quando o corretor ele se cadastra conosco, ele tem lá, faz parte de um grupo de WhatsApp com todo o nosso time estratégico e ele levanta a mão. Ó, meu cliente quer isso, isso e isso. Nosso time entra na hora. Ó, você vai oferecer essa proposta por essa administradora por causa disso, 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 disso. E ainda traz comparativo com o mercado. O corretor senta munido na frente do cliente para trazer o negócio. Então, assim, ter várias administradoras é essencial. Vai te remunerar melhor, você vai ganhar muito mais dinheiro e você vai ser assertivo. Então, você vai fechar muito mais negócios, né? Porque a ideia é, quanto mais você negocia,
mais vendas você vai fechar. Então, quanto mais assertivo você for nas negociações, é o que vai fazer você fechar. A mesma coisa para o bancário. Vai empreender nessa área de consórcio, tem que ter um leque de administradoras. Porque aí você senta com o cliente, desenha a melhor estratégia e a probabilidade de você fechar é muito maior do que você ter uma administradora só no portfólio. Esse é um dos erros, né, Bruno? Diga aí, você que começou lá atrás, você inclusive já citou sobre isso, que foi uma das dificuldades no início, você subir login e ter uma administradora, não é isso? Perfeito. Eu falo o seguinte, acho que é um dos principais, eu acho que é um dos principais, não vou dizer erros, mas uma das principais dificuldades no início é você ter uma administradora ou duas administradoras, porque você fica muito limitado, né? Antes de eu pegar esse ponto aqui, eu gosto de falar o seguinte, Gel. Hoje, para o corretor de seguro que está assistindo a gente aqui, hoje, há um tempo atrás, o corretor de seguros ele ganhava muita grana. Sim. Quando eu fiz o meu curso de corretor, há 10 anos atrás, eu tinha corretores que era, cara, esse cara ganha grana pra caramba. Eu tava hoje com um parceiro meu, a gente abriu outra empresa agora e o cara, meu outro parceiro, ele se formou comigo como corretor também. Ele falou, cara, olha que coisa doida. A gente era os menorzinhos de lá e hoje a gente é os caras que ganham mais grana daquela turma nossa. Porque eu me especializei em consórcio, ele se especializou em outro nicho. Só que, o que a gente quer falar? E a galera, o mercado ele mudou. Hoje, o corretor de seguros, que ele não se reinventar, que ele não ir de acordo com as tendências do mercado, ele vai ficar para trás. Exato. E o que acontece? Antigamente ganhava muita grana com seguro. Hoje, com o consórcio, eu desafio você, corretor, que se você, com um terço do esforço que você faz em seguro, se você colocar em consórcio, você vai ganhar igual ou mais. Com certeza. Não tem erro. Se você colocar um terço de esforço que você coloca na tua operação de seguro em consórcio, você vai lucrar mais. Agora, qual é o porém? É como estruturar a operação de seguro de consórcio na minha corretora de seguros. E aí foi o que Jéssica falou, Bruno, a dificuldade no início, uma das é ter uma administradora somente. Por quê? Você vai no Banco Itaú e o gerente ele só pode te ofertar consórcio o quê? Itaú. Se você for no Bradesco, ele só pode te ofertar o quê? Consórcio Bradesco. Se você for no Sicoob, é só Sicoob que se pode ofertar. Mas quando você vai como consórcio externo, qual a sua principal vantagem ali? É porque você tem um leque de várias opções que, cara, eu quero taxa, eu posso ir nessa. Eu quero contemplação rápida, eu quero ir nessa. Eu quero faturar motor de polpa, jet ski, embarcações, é nessa. Eu quero faturar veículos e imobiliário, é nessa aqui. Então você tem várias opções. Se você é dono de uma agência de consórcio ou um corretor e tem somente uma administradora, a gente citou o caso aqui da Porto. Cara, a Porto é boa, mas ela contempla pouco. Então, como é que eu vou pegar um cliente imediatista que quer contemplar rápido na Porto? Vai demorar um pouco. Mas se eu tiver outra administradora, talvez eu contemple mais rápido. Aí eu quero ali uma administradora X que contempla melhor em imóvel, mas em moto não contempla. Aí eu vou em uma que contempla moto, mas de imóvel não. Então eu tenho que ter um leque de opções para me proporcionar a melhor experiência para o meu cliente. O que eu falo, Jéssica? Corretor de seguros, corretor de consórcio, para de colocar os teus interesses na frente dos interesses do teu cliente. Fato. Quais são os nossos interesses? É vender. Exatamente. É vender, é ganhar dinheiro. Quais são os interesses do nosso cliente? Contemplar, realizar o sonho, pegar um bem. Enquanto a gente coloca isso como filosofia e coloca que o principal benefício é o cliente pegar o bem, porque ele vai nos indicar outras pessoas, a gente começa a ver qual administradora é melhor para ele. E se você tiver só uma administradora, aí a conta não vai fechar. Aí eu costumo dizer que você começa a entrar no jogo de gente grande, né, amigo? Você deixa de ser amador e você vira um profissional de verdade. Fato. Aqui, as administradoras, inclusive, que nós somos master, é estratégico. Você sabia que é estratégico? Essas administradoras hoje que nós somos master, era top 4 do nosso nicho na época que a gente atuava com B2C.
Então, a Central dos Créditos tem 20 anos de mercado. Nós, até 4 anos atrás, atuávamos com venda para o cliente final. Éramos representantes de 16 administradoras de consórcio, mas tínhamos o nosso top 4, que é justamente, por coincidência, as administradoras que nós somos master hoje. Mas é porque eu tinha uma organização interna. E qual era a minha organização interna? Você tem que ter administradoras estratégicas, tá? Não é também que você vai sair se cadastrando em todas as administradoras para ficar com 16 como eu tinha. Eu tinha, mas a galera, tipo assim, sabia. Vinha me cadastrar e dizia, ó, vai entrar pro meu portfólio, mas saiba que tá me cadastrando, não vem me apertar a produção. Porque eu já tenho aqui o meu negócio bem distribuído. Jéssica, por que você aceitava cadastrar? Porque tinha algumas particularidades pequenas ali ou outra, mas eles entravam, o coordenador vinha me cadastrar sabendo que eu não ia ter aquele volume boom de produção como eu tinha nas outras. Hoje eu sou master em Bracon porque vende muito planejamento, cliente investidor, cliente que pode aguardar contemplação. A Embracon contempla muito bem por lance fixo. Os grupos são extremamente capitalizados, então para mim é a melhor administradora para vender investimentos. Planejamento. Banco do Brasil, um portfólio gigantesco, paga de boi a helicóptero e é uma administradora tradicional. Não tem lance embutido, não tem parcela reduzida, você encontra ali no Banco do Brasil a essência do consórcio. Então a gente trabalha muito contemplação lá, rápida, né, imediata ali. O Itaú, espetacular. Faz análise de crédito antes. Faz análise de crédito antes. A gente consegue vender ali com mais segurança. Também é um banco excelente para contemplação. E o consórcio Renault e Nissan é específico de montadora para o parceiro que vende muito consórcio de veículos. A comissão é bem agressiva, os grupos também são muito bons. Então, assim, observe que nenhuma administradora concorre uma com a outra. Então, eu aconselho a mesma coisa para você. Não é que você vai se cadastrar em todas para poder ficar ali sem direcionamento de onde direcionar o quê. Bruno, hoje tem o quê? Umas 10? Você foi falando e foi interessante. Esse evento Sim. que você vai fazer, inclusive eu vou estar lá, tá, pessoal? Para corretores de seguros e profissionais que querem ingressar na área de consórcio. Por que que ele é muito importante? Eu falo que mentorias, cursos, treinamentos, palestras, eles servem, é pago? Mas eles servem para te encurtar um caminho e hoje tempo é dinheiro. Então, para que que serve esse evento? Para te passar o caminho das pedras, como é que você vai fazer para estruturar, por onde que vai e como eu vou ganhar grana fazendo isso com os erros e experiências que a gente pegou e cometeu. Quando você foi falar, eu achei interessante porque, Gel, eu acho que você também tem até mais experiência que eu nessa área, mais tempo na verdade. Eu passei pelos dois estágios, de ter só uma administradora e de ter 16 administradoras, e os dois é ruim. Você ter uma é muito ruim e você ter muitas é muito ruim. Hoje a gente trabalha em média com 5 administradoras, que eu acho que julga o ideal, porque cada administradora ela tem uma particularidade diferente. Exato. Cara, o cara quer faturar moto, é uma. O cara quer contemplação rápida, é outra. O cara quer investimento, é outra. O cara quer imóvel, é outra. E aí você consegue estar pegando cada cliente e colocando no lugar certo. A partir de quando você tem esse leque de administradoras, que foi o que você citou aí, o cliente ele se sente bem representado. Exato. E ele sabe que quando você passa a proposta ali, você não está passando qualquer coisa. Não é faz nessa porque eu trabalho só nessa e essa é a melhor. Não. Baseado no que você me falou aqui, esse é o pulo do gato. A melhor da administradora, pelo que você me falou aqui, é X administradora por conta disso, disso e disso. Então a gente já teve uma, teve 16, hoje a gente tem 5 e eu julgo que de 4 a 5 administradoras é o ideal. Interessante. Exatamente. E uma das coisas que eu também falo assim, ó, não vai para lá pro cliente e apresenta 5 cotações. Tu faz isso lá? Não. Quem é que entende de consórcio? Não é você? É a gente. Não Nós somos especialistas, né? Exato. O cliente ele quer ser contemplado. O que o cliente quer é que você resolva o problema dele. Então você chega, e eu vejo muita gente cometendo esse erro. Ó, a sua carta de 1 milhão, na corretora X fica Y, na administradora fica tanto, tanto, tanto. Não, você tem que ser assertivo. Vá com uma proposta apenas para o cliente, que é a ideal para resolver o problema dele. Você fez todos os estudos que precisava e pronto, e você foi assertivo e você vai chegar para o cliente e vai dizer, amigo, analisei, como o Bruno acabou de falar, analisei o seu caso e estou aqui com a proposta ideal para você. Vai funcionar assim, 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 assim. Fez sentido para você? Acabou. E tem, Gel, um dos maiores erros do mercado de consórcio.
Quer saber o quê? Hum. O corretor que oferece taxa. Ah, A nem me menor fala. taxa, seu João, fecha aqui que a menor taxa é essa. Nem sempre a menor taxa é o melhor negócio. Fato. Então, o que que acontece? Cara, eu falo logo pro meu cliente, eu sou muito honesto e verdadeiro, assim como você é. Eu acho que é por isso que nossa parceria deu muito certo. Eu falo pro cliente o seguinte: talvez se você quiser taxa, eu não vou ter a melhor taxa. Mas se você quiser qualidade, aí eu sou melhor. Aí o meu time é o melhor e não é eu que estou falando isso. Os meus números provam isso. Faz o seguinte, escolhe, faz a roleta ali, escolhe qualquer pessoa do meu Instagram e pergunta, aqueles clientes que a gente posta com prova social, e pergunta como é que foi tua experiência lá. Por quê? Talvez adianta eu ofertar uma taxa para você, Gel, e você nunca ser contemplada, Pois é. faz sentido. Não tem, não conversa. Então, esse tipo de vendedor, que eu chamo de vendedor, não é um especialista de consórcio, ele não vai ter sucesso. Porque talvez o cara feche ali pela taxa, ele também vai embora pela taxa, e talvez o projeto dele não bata certo, e aí ele cancela. Então, por que que o meu índice de cancelamento é baixo e o teu também é baixo? Porque a gente analisa, e tem operações que de verdade é melhor perder, porque a gente perdendo a gente vai ganhar. Fato. Fato. Concordo plenamente. É isso. Pessoal, entendam o seguinte, vocês estão aqui, segue esse cara no Instagram, acompanha lá a jornada dele, porque ele tá crescendo de forma extraordinária. É incrível ver. Eu tava falando aqui mais cedo, antes de começar esse podcast, que você entra na cidade de Itaberaba, tem outdoor dos caras em tudo quanto é lugar. E uns outdoor assim, meu amigo, não é, eles não pegam um, não, acho que é três ali, né, não? Pra fazer um 2 ou negócio 3. gigante. Pega logo tudo. Pra impactar, que eu fico assim, não tem. Você chega ali, e quem é esses caras aqui? Todo mundo conhece, o Bruno, o Diego, o Gabriel, todo mundo do time dele lá. Gente, é extraordinário. Então, assim, a evolução tá grandiosa, tá dando orgulho de ver, amigo. E eu sabe que eu desejo pra você tudo de melhor, tudo de extraordinário. E é só o começo, você sabe, né? É só o começo. Eu tenho certeza que até o final do ano aí, nossa, vocês vão triplicar esse faturamento de 15 milhões. É tanto que eu achava que já era 30, velho. Sério mesmo. Porque eu vejo tanta negociação de milhões, tantos clientes potenciais, clientes grandes, né? Empresários, donos de fábrica. Eles realmente têm um network muito bacana também, né? Isso é importante. Mas eu quero lhe dizer o seguinte: não se limite, tá? Não tem um network bacana, não é pré-requisito ter um bom network e ter só clientes e operações de milhões. Você pode começar de todo jeito. E nós estamos aqui para ajudar vocês nesse desenvolvimento, nesse dia a dia. Temos administradoras que você consegue comprar lead direto da administradora. É um bom começo, sabia? Tem administradoras que você tem toda a estrutura, landing page, inteligência artificial que faz cards para você postar. Você pode comprar leads, aportar valores ali entre 1.000 até 5.000 reais e já começar com lead de imóvel qualificado. Então, assim, aqui na nossa plataforma você vai ter uma estrutura que, de fato, fora seria mais difícil de você conseguir. Você teria que começar tudo sozinho, né? E aqui você vai conseguir estruturar já com ferramentas que vai te ajudar a startar isso aí, para você já começar a sentir ali o negócio de como é empreender nesse mundo de consórcio. É desafiador, mas com o suporte certo você consegue. Bruno, para a gente finalizar, me diga aí qual o conselho que você daria para que os ex-bancários, os bancários que estão lá no banco, mas estão insatisfeitos, como você falou, a jornada no banco não é fácil, para encorajar essas pessoas a dar esse passo, assim como os corretores também de seguros, que é uma área também que você domina. Qual conselho que você daria para eles? Primeiramente, não estava combinado aqui. A Jéssica também não sabia, mas eu vou deixar o meu depoimento aqui sobre essa mulher, sobre o Marcos, sobre a Central dos Créditos, tá, gente? Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito honesta, verdadeira, e eu sou muito fiel às pessoas que me acompanham desde o início. Isso é um princípio que eu tenho meu. Então, a gente estava fazendo toda a gente fez esse mês, né, uma comemoração interna mesmo, a gente nem postou, mas fez interna de reconhecimento e pegou algumas fotos e lembrou de alguns detalhes. E eu lembro que no início, quando a Jéssica, eu falo como que um suporte
ele faz você alavancar um suporte bom e como suporte ruim faz você também declinar. Você que é corretor, você que é bancário e você que quer vir para a Central dos Créditos, você pode vir sem medo, porque aqui você está pegando depoimento, não é da Jéssica nem do Marcos, você está pegando um depoimento de um cara que viveu isso na prática. E se eu, para mim falar, vocês podem ver no meu Instagram que eu tenho uma credibilidade muito boa, e para mim falar, eu falo de coisas boas e de negócios que são bons. A Jéssica acreditou em mim, por que a gente é tão fiel aqui à Central dos Créditos? A Jéssica e o Marcos acreditou em mim. No início ela foi lá quando eu vendia 200 mil. Eu lembro a gente pegou uma foto, ela sentada em uma cadeira juntamente com o Marcos, dando um treinamento pra gente sobre a Embracon, que eu liguei, vem aqui treinar os meus meninos. Não era a equipe que eu tenho hoje, a gente não tinha o volume de produção que a gente tinha hoje, nem era uma potência ainda na nossa região, e a Jéssica foi lá em loco, treinou a gente, nem sabia, talvez ela desconfiava até, mas não sabia se a gente ia vingar ou não, a gente ainda era uma aposta, e ela foi lá com a mesinha ali, meia de madeira, bem simplesinha ainda, e ela foi lá, sentou juntamente com o Marcos, fez as reuniões de lá, passou o dia lá, e hoje o Marcãos, ele voltou lá juntamente com a Jéssica, já com um quadro de uma das maiores produtividades da Central dos Créditos em consórcio, que foi a nossa empresa, e hoje a gente tem uma produtividade muito bacana e todo o suporte da Jéssica fez diferença. Então, se você já sondou o Instagram dela, já olhou, tá vendo os vídeos passando dela, volta e meia ali, dela, do Marcão, e tá na dúvida, você tá ouvindo de um cara que viveu isso na prática. E, cara, você tá perdendo tempo de ainda não ter vindo para essa operação. Porque eu tô fazendo meu agradecimento aqui, Gel, publicamente, tanto para você quanto para o Marcos, porque eu já recebi, hoje, essa semana a gente rejeitou proposta de duas administradoras, com propostas parecidas com a da Jéssica, e eu falei com o Diego, Diegão, meu sócio, eu falei, e aí, Bruno, vamos ou não? E a gente, em comum acordo, não, porque a proposta é parecida com a Jéssica, apesar de ter um comissionamento maior, essa galera, quando a gente quis lá no início, eles não quiseram cadastrar a gente. Então surfar na onda quando já está alta é muito bom. Só que a Jéssica lá no início, ela me mandou mensagem, ela marcou a reunião comigo, ela me procurou, ela acreditou, então a gente está com ela hoje até o fim. Falei para ela ontem, se você tirar dessa administradora e jogar em outra, a gente vai junto, porque a gente não tá pela administradora, a gente tá pelo seu suporte. Então se você... Ela nem sabia que eu falei isso aqui, tá, gente? Não foi combinado. Mas se você quer ou tá com a dúvida, pode vir. E outra, eu vou estar junto com vocês nessa. Pode me cobrar. Ah, não tem... Que eu acho que isso não vai acontecer. Mas pode me cobrar. Com Jéssica, a pessoa veio e aí, vamos ver, tá? Rola. E outra, venha para esse evento de corretor, porque a gente, principalmente eles, vai entregar tudo e vai ter pessoas top lá. E para finalizar, a Jéssica me falou qual é o conselho. Tem engasguei aqui, vou até tomar água. É ao vivo assim mesmo, tá, pessoal? Para finalizar, Gel, qual é o conselho que eu dou pro bancário e pro corretor? Quando a gente é corretor, eu sou os dois, tá? Eu sou bancário e eu sou corretor de seguros. Então eu tenho propriedade para falar nos dois, porque eu já vivi os dois. Qual é o conselho que você dá para essas duas classes, né? Que são classes extremamente importantes. Quando a gente vive essas duas classes e a gente ganha bem relativamente ao salário mínimo hoje do Brasil, a gente fica meio, eu falo que bitolado. O bancário e o corretor achando que ganhar 6, 7 mil, 8 é muita coisa, sem saber que você pode ganhar 30, 40, 50 mil reais por mês. E aqui eu tô garantindo isso, tá, pessoal? E quando você... Bruno, mas eu ainda tô no banco, eu ainda tô inseguro, tô com minha corretora aqui. Você pode ser cadastrado ali como sublogin, que é o que a Jéssica falou aqui. Você não precisa sair necessariamente. E o que acontece? Você pode ir testando. O bancário e o corretor, ele tem que ter um plano B. Porque se não der certo hoje a tua carreira,
tu vai fazer o quê? Já parou para pensar nisso? E se na tua corretora não tá dando certo, o que é que tu vai fazer? Já pensou nisso? No meu início foi difícil. Eu já pensei em desistir do consórcio como empreendedor várias vezes. Eu pensei em fechar a minha operação várias vezes. E muitas vezes eu tive que tirar 6 mil reais do bolso para pagar funcionário. O meu sócio mais 6 mil juntos. E eu olhei para Diego e falei, Diego, não vai dar, irmão. Vamos fechar. E hoje a gente vai fazer até um quadro lá que tem uma foto da gente juntos, sentado, com o nosso local que a gente tem hoje, todo reformadinho, destruído ali. A gente pensando, primeiro você começa, depois você melhora. Então você que é bancário, você que é corretor, cara, existe um mundo além da corretora de seguros, que é só seguros, e existe um mundo para você bancário, que é bancário bom, que tem muito bancário bom, Gel. Tem muito corretor que é bom. Você tá perdendo tempo de ganhar grana. Você pode ganhar 3, 4 vezes mais do que você ganha hoje. E o que é que você está esperando para ganhar dinheiro? Sabe por quê? A gente já está na metade do ano. E no início do ano, você olhou e falou assim, ó, vai ser o meu melhor ano. Vai ser próximo, vou ganhar grana. E já chegou na metade. E o que foi que você fez? Tá procrastinando ainda para ganhar grana? Então, se você quiser ganhar grana mesmo, vem para o consórcio, vem ganhar dinheiro, vem para a Central dos Créditos, vem com a gente. O conselho que eu tenho para dar é esse. Arrasou, arrasou. Eu fico até sem graça de receber tanto elogio, né? Vocês podem ver a minha cara. Ontem ele me ligou e ele falou isso que ele falou aqui. Ontem ele falou pra mim no telefone. Cara, eu tô aí por causa de você. E assim, ele fala você, Jéssica, mas eu posso esclarecer aqui também. Nós temos um time extraordinário. Concordo. Nosso Thiago, nossa Dani, nosso Geraldo que entrou Cara, agora pra de nossa noite, produção. pô. De Cara, noite. é assim, nosso time é extraordinário, a gente não faz nada sozinho. Temos pessoas aqui conosco e assim, eu quero honrar a vida do meu time também, do meu pessoal, porque eu oro por eles todos os dias. Sozinho a gente não constrói nada, tá, pessoal? E inclusive é essa proposta que a gente traz aqui na Central dos Créditos, para construir junto com você. É juntos que a gente trabalha, não é? Não é sozinho. Sozinho dá mais trabalho. Não é que você não consegue, né, amigo? Perfeito. Dá mais trabalho. Então, assim, vamos encurtar o caminho aí, beleza? E a gente fica por aqui, Bruno. E vai ter muitos projetos nossos juntos, hein? Verdade. Tem muito projeto pra vir aí ainda nesse segundo semestre. É tanta coisa. A gente vai dar conta. Vai dar conta. Tenho certeza, pessoal. E é isso. A gente encerra esse podcast por aqui. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Porque você é um cara que chega pra somar. Eu acho assim incrível que você fala, eu vou falar como teu amigo. E é incrível, inclusive, como as parcerias viram amizade. Hoje a gente tem Bruno como nosso amigo pessoal. Que chega, que liga, não tem hora pra ligar, o telefone toca daqui pra lá, de lá pra cá, ele senta, já porque você não faz isso, por que você não vai por esse caminho? Então é um cara que, como um parceiro nosso, me dá sugestão de como a gente crescer ainda mais a nossa parceria. Traz também pra gente essa experiência que ele tem, que ele trouxe nessa bagagem que ele tem, essa visão. Então a gente tá sempre trocando ideias. Então, assim, foi muito oportuno esse segundo episódio do podcast ser com ele, porque estamos num momento de expansão e a gente conversou sobre isso. Eu digo, cara, você vai ser essencial nesse podcast, porque é um case de sucesso real, pronto aqui, que tá dando certo e que vai triplicar ainda mais esse faturamento que os meninos estão fazendo. Acompanhe eles na rede social, aí tá consórcio, depois fala aí de novo o seu arroba pra galera te seguir, porque eles estão fazendo um trabalho extraordinário, então num acrescente surreal. E tudo isso, gente, é bagagem, é inteligência, é determinação, é coragem, não é fácil, né? É muito trabalho. Então, assim, é resultado de plantio. Eu digo assim, você não tem como plantar trabalho e colher outra coisa. Não tem como. Ô, Gel, sigam primeiro @consórciosita, nossa empresa. Depois bg.quebrando a banca, tá? Central dos Créditos, Jéssica Cunha, Marcos Cunha, todos eles são muito tops. A gente vai postar depois uma foto para vocês do podcast. A Jéssica lá logo no início lá com a gente. E depois essa foto aqui. E ela foi falando e eu tava pensando, cara, quem imaginou que em algum momento a gente ia estar aqui conversando como case de sucesso. E uma coisa que eu vou falar para vocês, eu sou muito obstinado no que eu falo, tá, pessoal? 2 coisas.
que a gente tem como filosofia hoje lá na nossa empresa. A Ita Consórcio veio para revolucionar o mercado de consórcios. Eu vim para incomodar no bom sentido, eu vim para tirar a galera do zona de conforto, e até o final do ano, duas coisas que eu vou falar para vocês. Vai vir muitos projetos aí. Em junho, você que tá achando que junho é meio de copo, junho vai ser recorde de vendas. E a Jéssica falou aqui, e eu sou muito obstinado no que eu me proponho a fazer, e eu tenho um time muito bom e parceiros muito bom. E eu vou deixar aqui gravado, a gente vai vender 30 milhões por mês até dezembro. Pode ficar registrado aqui e depois eu volto para falar aqui para vocês. Acompanhe a gente para os próximos capítulos. Adoro! E ele é assim mesmo, viu? Ele diz, parceira, deixa eu te falar, vou colocar X milhões aí até o dia 30. E aí, meu amigo, quando você menos espera, é chuva de sino no grupo, sobe venda pra Ita, sobe venda. Eu digo, esses meninos, da onde, gente? E a energia é massa, né? Porque, tipo assim, nada, sobe, comemora. Até essa semana eu postei nos Gabriel soltou 1 milhão e pouco no mesmo dia. Eu postei no stories dessa semana, eles me ligaram de vídeo. Você já viu aí, não sei o quê. E essa resenha gostosa, que inclusive eu tenho não só com eles, nós temos com nossos parceiros. A gente busca realmente trazer o nosso parceiro para o nosso ecossistema. Não é aquele negócio frio, aquela tratativa de vou lhe ligar para lhe cobrar só venda. Não, a gente tá ali vibrando com cada conquista, com cada venda, com cada conquista real na vida pessoal, inclusive. Eu tenho alguns amigos, alguns parceiros que tornaram amigos também e que, nossa, eu digo, estou muito realizada, sabe, na Operação Master. A operação com o cliente final também é extraordinário, porque eu amo realizar o sonho dos clientes, saber que o cliente me procurou porque a gente gerou credibilidade ali nesse decorrer, nesses anos todos de experiência que a gente tem. Mas hoje lidar com o parceiro, cara, é uma realização para mim, porque a gente constrói juntos. Eu acho que é nesse sentido, é a construção juntos que a gente faz ali no dia a dia. E vibrar com cada conquista é extraordinário. Então, acompanha aí, segue essa página aqui no nosso Instagram, vai seguir no Instagram, segue Bruno, nos segue e vai acompanhando essa trajetória, porque você falou da mesa lá atrás e é real mesmo. Você falou, eu tenho essa foto, tá no Instagram. Eu também postei, porque foi o meu começo ali também, basicamente. A gente tinha ali, eu acho que uns 7 meses de Master. Tínhamos cadastrado parceiros mais de fora da Bahia. E assim, aqui na Bahia, no local, foi muito bacana, porque eu fui lá, sentei com os meninos, treinei. E foi ali um iniciozinho de muita coisa bacana que a gente tá construindo. E a gente não queria, importante, a gente não queria e não gostava de vender o produto da administradora que você levou pra gente. Ah, ainda tinha? Tem essa, e ela teve que treinar a gente, capacitar, e eu lembro que ela falou assim, Brunão, seguinte, mas a administradora... Aí ele falou, Brunão, é o seguinte, você tem que acreditar, porque se você acreditar, o teu time vem junto. Aí eu falei, aí eu já voltei pra ela, Gel, pra mim acreditar, você tem que treinar minha equipe. E aí foi assim, e eu acho que o resultado vocês já viram aqui, né, galera? Que deu certo. Foi top. Muito obrigada, amiga. Muito obrigada. Você é um parceiraço. Parceira, tamo junto, viu? Muito obrigado. Fala, parceiro! E para você que chegou até aqui, eu tenho um convite mega especial. Anote essa data na sua agenda e não perca por nada. Aqui em Salvador, no dia 23 de julho, às 18 horas, vamos fazer um evento no All Street Empresarial, no auditório, para trazer para você o caminho das pedras, para você, corretor de seguro, ex-bancário, você também que quer empreender no mercado de consórcio. A gente vai lhe falar o caminho das pedras para isso acontecer, tá? Então não perde esse evento, vamos ter muitos convidados especiais, a gente vai alugar um triplex na sua cabeça e vai expandir a sua mentalidade. Então não perde esse evento, tá? Vem, a gente vai soltar mais informações sobre as inscrições, então fiquem acompanhando e não perca por nada.